das apendicites, Laura, eu vejo assim que certamente é um desafio para o cirurgião, mas é um desafio muito grande para o pediatra também, né? Nem sempre a criança é levada para avaliação numa fase em que os sintomas estão tão bem localizados, tão floridos, né? Nas primeiras 24 horas, ela é muito parecida com qualquer gastroenterite, muitas vezes até com sintomas gastrointestinais também. E a gente vê que uma angústia do profissional de pediatria, né, do clínico, do pediatra, é o risco que ele tem de liberar para casa uma criança que tinha um diagnóstico de apendicite. E eu falo para os meus alunos, falo para os residentes de cirurgia de pediatria que você tem que saber ver um raio-x. Não é porque a gente tem exames que são mais tecnológicos que a gente não precisa ver um raio-x. Desaprende o básico. Desaprende. Porque assim, é um exame mais rápido a ser feito no pronto-socorro. Acessível. De fácil acesso, qualquer lugar tem. E se você tem um olho treinado para aquilo, quanto mais você vê, você vai ficando melhor, você vai vendo que é aquela coisa que é super sutil, muitas vezes na criança também. Eu gosto de saber as histórias, sabe, gente? Eu pergunto, por que você engoliu? Teve um menininho de 9 anos que engoliu uma moeda, ele falou assim, é porque eu sou um cofrinho. Ele queria guardar dinheiro para comprar um carrinho que ele queria. Então, criança fantasia muito, né? A gente não tem controle sobre isso. Sim. E é aquela coisa, é 1 segundo. Já teve crianças que colocaram objetos na boca e ficaram pulando no sofá porque tava brincando com os amiguinhos. Já teve criança que o amiguinho falou, duvido que você engole isso. Sejam muito bem-vindos a mais um Pedincast. Chegamos ao Pedincast 99 e hoje eu não estou só como host. Arnildo veio aqui me prestigiar e prestigiar a nossa convidada. E eu tô feliz, né? Vai vir com mais frequência agora? Vamos ver. Vamos ver, gente. Vamos ver. Mas já foi uma grande vitória. Mas hoje o Pedincast, gente, já foi muito pedido por vocês. Vamos falar um pouco dessas questões que envolvem pronto atendimento e não são qualquer situações ali, não. A gente tá falando de pronto atendimento focado ali na criança cirúrgica. Aquela criança que vai, faz alguma coisa que não devia, ingere um corpo estranho, faz uma broncoaspiração ou tem uma emergência cirúrgica, o que fazer, como fazer. E para falar desse tema, a nossa convidada é a doutora Laura Cantizano de Deus Silva. A doutora Laura, ela é cirurgiã geral pela FAMEMA e eu fiquei super feliz de saber que é pela FAMEMA porque é a nossa terra, a minha, né? Terra natal. Sim. Marília, gente, a terra da bolacha, né? Ou do biscoito? Bolacha. É bolacha? É bolacha. Tá? Em São Paulo é bolacha. Bolacha. Também é cirurgiã pediátrica pela Unesp e especialista em endoscopia pediátrica, que é uma cereja do bolo aqui pra gente conseguir conversar bastante. E doutora também em cirurgia pediátrica pela Unesp. Também professora de medicina pela FEMA, que é a Fundação Educacional do município de Assis e também da FAMEMA. Tem uma mega de uma experiência em atendimento de urgência, emergência, em alta complexidade e também em consultório. Então, quem está procurando cirurgiã aí, ela atende o consultório? Faz consultório em Londrina. Então, aproveita. Tem gente que faz telemedicina também? Fazemos também. Tá vendo? Ó, já vão marcando aí. E também professora do curso de pós-graduação em urgências pediátricas pela Faculdade Térzios. E cirurgia endoscopista pediátrica na UEL, onde a gente teve um grande prazer de trabalhar com ela atualmente lá na UTI pediátrica. O prazer é todo meu. Eu agradeço muito o convite. Eu tô muito lisonjeada de estar aqui. Eu cheguei há pouco tempo em Londrina e essa conexão que a gente tem no nosso trabalho, acho que é muito importante. A gente está aqui para divulgar o conhecimento, que é o mais importante. E assim, eu dei uma pincelada, né? Acho que a Laura pode falar agora dessa trajetória aí. Por que Londrina, né? Como foi para Marília, depois foi Bauru, né? Bauru. Fiquei um tempo em Assis. Né? Eu terminei a residência logo após a pandemia, né? A gente começou a pandemia, eu tinha começado a trabalhar como cirurgiã pediátrica em Marília e já estava dando aula em Assis. Que legal. Nesse meio tempo, eu fiquei um tempo entre as duas cidades e fui chamada para trabalhar em Rondônia, num hospital que tinha acabado de abrir uma UTI neonatal e pediátrica. Eu precisava de um responsável cirurgião, né? Cirurgião pediátrico. Fiquei lá por 1 ano e meio, foi uma experiência tanto pessoal quanto profissional, né? Muito interessante. Nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas, questões pessoais também, de querer estar um pouco mais próxima da família. E eu já tinha sido convidada a trabalhar aqui na UEL. Eu acho que tinha um porquê de eu estar aqui. Em 2021, eu quase vim trabalhar aqui, mas a pandemia não permitiu. E aí eu recebi esse convite novamente. E tá dando certo. Até agora, estou gostando bastante. É uma cidade que eu gosto bastante também. Então, acho que tem tudo para dar certo. Já deu. E também acho que é a oportunidade, né, Laura, de estar vinculado a um serviço de alta complexidade, né?
que tem algumas subespecialidades, referência para subespecialidades, mas particularmente referência para a cirurgia pediátrica, né? Já faz alguns anos que nós somos referência não só para Londrina, nem somente para a 17ª regional, mas para toda a macro-região norte do Paraná. Então, acredito que seja uma oportunidade importante mesmo de desenvolver um bom trabalho. E aí uma dúvida que eu sempre vejo, assim, que é uma dúvida que às vezes fazem para nós, né, do ponto de vista clínico, mas eu acredito que tenha também essa diferença em relação à parte cirúrgica, é o conceito ou a diferença, né, entre urgência e emergência. Então, pensando na subespecialidade, né, da cirurgia pediátrica, o que há essa diferença também nessas duas denominações e quais seriam os exemplos mais comuns dentro de cada cenário como esse? Sim, isso é um tema muito interessante da gente tratar e importante porque a maioria das pessoas tem dúvida, inclusive dentro do serviço de saúde. Mesmo profissionais da saúde, a gente vê que às vezes tem uma dificuldade porque a cirurgia pediátrica, muitas vezes, por ser muito específica, não é todo mundo que tem esse dia a dia, não são todas as cidades que têm um cirurgião pediátrico. Como você pontuou, acho que é importante ter nesses serviços de alta complexidade, mas algumas cidades não têm. E quando a gente vai definir um serviço de urgência e emergência, a gente tem que ser muito prático em relação a isso e muito objetivo. E dentro da cirurgia pediátrica, acho que acredito que na parte clínica seja parecido, os casos de emergência são aqueles casos que têm risco iminente de vida, que são os casos em que a gente tem que fazer uma intervenção imediata, senão o paciente vai ter um risco de ter um desfecho desfavorável. Já as urgências são desfechos não tão desfavoráveis, então o paciente não apresenta tanta gravidade clínica, mas que a gente vai ter que fazer algum tipo de intervenção. Essa intervenção muitas vezes demanda de um jejum, por exemplo, de uma anestesia. Então, dá para esperar esse jejum ou não dá para esperar? Né? Então, das grandes situações, eu acho que a gente lida na cirurgia pediátrica e acaba sendo muito próximo da UTI, a cirurgia pediátrica e a UTI são... Tem que estar junto, são irmãos. Acho que a gente trabalha muito junto. E muitas vezes um paciente, por exemplo, né, um exemplo que a gente tem, que é o trauma. Acho que é o mais prevalente que a gente vê do nível de gravidade, são os grandes traumas. E são pacientes que têm risco, muitas vezes, iminente de morte. Naquele momento, a gente tem que fazer uma intervenção. Muitas vezes precisa de uma estabilização clínica, mas que muito em breve a gente tem que fazer uma intervenção, ou parar um sangramento, ou uma situação aí que a gente vai conseguir lidar cirurgicamente. Já as urgências, eu traria aqui como exemplo a apendicite, né? Que eu acho que é o dia a dia do cirurgião pediátrico, que são casos de abdômen agudo. O paciente tem uma dor abdominal de forte intensidade. Muitas vezes ele chega desidratado, tem algum grau aí de descompensação hemodinâmica, mas a maioria dos quadros a gente consegue manejar ele, estabilizar. Muitas vezes tem que fazer uma hidratação, estabiliza e fazer a cirurgia. E acho até interessante você citar na questão do trauma, né? Que agora, recentemente, o próprio ATLS se readaptou, se reformulou. E o que antigamente era o ABCDE, agora é XABCDE, né? Valorizando ainda mais a figura do cirurgião, né? Onde o interromper um sangramento se tornou hoje tão vital quanto obter uma via aérea. Então, hoje os dois estão na mesma proporção de importâncias, né? Sim. E esse atendimento otimizado, que a gente vai conseguir fazer o melhor manejo e o desfecho mais favorável, né? A gente tem muito pouco tempo nesses casos. Então, o clínico, o cirurgião, todo mundo junto, né, na sala de emergência, muitas vezes, ou na UTI, em prol desse paciente. Muitas coisas estão sendo feitas ao mesmo tempo, né? Então, acho que o ATLS começou a ver isso, né? A gente sistematiza o atendimento, é importante, porque você tem que ter prioridades. Mas muitas coisas tem que vir e a gente refaz também, né? Você volta lá. Então, esse atendimento sistematizado faz total diferença no atendimento. E aí, nesses casos de muita emergência, a gente tem, às vezes, dificuldades em alguns serviços por não ter o profissional, né? Muitas vezes, para fazer esse atendimento.
Eu vejo que tem não apenas a abordagem cirúrgica em si, mas muitos procedimentos, uma drenagem de tórax, uma passagem de acesso. O pessoal pede muito socorro para cirurgia infantil, né? E aí no pronto-socorro, o que aparece? Que a nossa visão, a minha visão, né? Eu vejo muitos em enfermaria. É legal eu saber, porque às vezes eu não sei a noção que as pessoas têm da minha profissão. É muito engraçado isso, eu adoro saber. Pois é, porque a minha visão é assim, ou a criança tá de enfermaria ou na UTI, né? Mas a apendicite tem época, não sei se é de época, mas tem época que jorra apendicite sei lá, no PS, Sim. porque elas chegam ali de monte. Eu não sei porque se a gente tem um viés ali de serviço de referência, acho que tem um pouco disso também, né? Mas tem aquelas que são mais complicadas, Sim. os traumas. Mas a gente fala os acidentes das crianças que também, elas testam. A gente tem 3 crianças em casa, eles testam o nosso coração constantemente, que são aquelas que ingerem, que broncoaspiram. O que tem aparecido mais aí no dia a dia? O que é realmente estatístico? O que é viés de um serviço de referência? Eu acho que por a gente estar no serviço de referência tem esse viés. A gente tem até alguns estudos que tentam associar quadro de apendicite. Eu achei legal você comentar isso, porque ainda tem alguns estudos que tentam explicar, né? Tem até artigos que nem sempre são os mais... que tem mais impacto, que a gente fala, né, cientificamente, mas que tentam associar fases da lua, alimentação. Já pensou? Ninguém consegue explicar. Muita coisa na cirurgia pediátrica a gente não consegue explicar, inclusive Sim. as malformações. Por que elas acontecem? Então, a gente tem um pouquinho de viés, mas realmente a gente tem até uma outra frase que é uma brincadeira dentro da cirurgia, que vem de pares, né? Vem até de 3, às vezes. Chega uma torção de testículo, chega mais 2. Um dia depois, você fala... Como assim? O que está acontecendo, né? Porque fica semanas sem aparecer. Mas eu acho que, dentre as urgências, a apendicite é o principal. Mas se a gente pegar os dados, né, estatísticos na literatura, a gente tem poucos artigos até. Tem um artigo de Botucatu que a gente tem até a tese de doutorado de um colega, o Anderson, que fez uma estatística dentro da cidade de Botucatu, os atendimentos lá na Unesp. E ele bate mais ou menos com a estatística brasileira que demanda de mais dados, mais que a gente considera, né? Que são os traumas. Principalmente trauma, queda... TCE, né, quando bate a cabeça, esse realmente ganha, assim, de tudo. Depois vem as outras coisas que acabam sendo associadas a ingestões inadequadas, né? Sim. O envenenamento, corpo estranho. Por eu ser endoscopista, eu tenho um viés ainda maior, porque eu acabo pegando muitos casos de ingestões de corpo estranho, então acaba sendo mais prevalente para mim do que para uma pessoa que não está fazendo endoscopia. Mas acho que no nosso serviço os grandes atendimentos são esses grandes traumas que aí demandam do cirurgião uma drenagem, um acesso, enfim, e esses quadros aí de ingestão de corpo estranho também são muito prevalentes. Toda semana eu recebo um raio-x. Doutora, o que eu faço? O que você acha? Criança, gente, elas enlouquecem. Sabe o que eu não vejo faz tempo? A síndrome do tanque, né? Mas eu lembro, a minha memória, as últimas que eu vi, aquele tanque de concreto ficava solto, as crianças vão se penduram e o tanque cai em cima, né? As últimas eu lembro que foi tão traumático acompanhar a recuperação, porque faz um estrago, né? Faz. E eu já vi alguns casos, teve um caso recente aqui em Londrina, mas o grande ponto dos artigos, né, o que eles mostram e que a gente vê no nosso dia a dia, porque eu também dou plantão de urgência, então eu acabo vendo, são os acidentes domésticos. É a grande maioria. Né? E a gente fala, realmente, criança é 1 segundo. É 1 segundo. É 1 milésimo de segundo que às vezes acontece uma coisa que é aquele desfecho ali de um acidente. Até a gente culturalmente usa esse termo acidente como uma coisa que a gente não podia prever ou prevenir. E isso a gente tenta mudar com as campanhas, inclusive depois de alguns estudos, né? Até a Sociedade Brasileira de Pediatria fez a cartilha de orientação, né, para prevenção de acidentes, porque a maioria são em ambientes domiciliares. A gente tem que tirar um pouquinho dessa definição de que acidente é algo que a gente não consegue evitar. Exatamente. Porque a maioria dos acidentes, cerca de 90% pela literatura, é demonstrado que são acidentes que são preveníveis. Por isso, essa orientação, essa conscientização, essa educação que a gente tem que estar sempre relembrando, né? Boa. Bem lembrado. Essa questão do termo acidental tem
tem uma comparação na clínica, né, que a gente vê muito na UTI e que chegou no mesmo conceito. A gente sempre falou, historicamente, muito de extubações acidentais, mas a recomendação atualmente é não usar mais esse termo, porque ela não é acidental, ela é prevenível. Então, hoje o termo é extubação não planejada. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, porque isso aumenta a responsabilidade do profissional que está inserido ali. Né? Com certeza. Isso aí é muito importante. Agora, quando você fala sobre a questão das apendicites, Laura, eu vejo assim que talvez e certamente é um desafio para o cirurgião, mas é um desafio muito grande para o pediatra também, né? Porque nem sempre a criança é levada para avaliação numa fase em que os sintomas estão tão bem localizados, tão floridos, né? Nas primeiras 24 horas, ela é muito parecida com qualquer gastroenterite, muitas vezes até com sintomas gastrointestinais também. E a gente vê que uma angústia do profissional de pediatria, né, do clínico, do pediatra, é o risco que ele tem de liberar para casa uma criança que tinha um diagnóstico de apendicite. Por mais que naquele momento ele não tivesse subsídios para fazer esse diagnóstico, a família não vê assim. Se 2, 3 dias depois ela volta com apendicite, vai ficar aquela impressão de que não foi diagnosticada na consulta anterior. E isso nem sempre é verdade, porque não tinha subsídios mesmo para avaliar. Então, se você tivesse assim, que dar algumas dicas para o profissional pediatra assim, de não deixar passar um caso de apendicite, né? Esse é um tema, acho que, mais prevalente no meu WhatsApp, principalmente. Porque a gente tem muito esse contato com a pediatria e muitas vezes eu sou solicitada realmente socorro, né? Porque é uma dificuldade. E o pediatra é o profissional que está atuando na linha de frente. E ele tem que fazer a maioria dos diagnósticos, e às vezes diagnósticos raros e diagnósticos difíceis. Eu sempre falo, apendicite é um dos diagnósticos mais difíceis de serem feitos. Porque a gente acha que é uma coisa simples, e eu tinha um professor que falava assim, quando o paciente lê o livro é fácil, né? Quando lê o livro quer dizer que ele chega falando que tinha uma dor no epigástrio, que foi para a fossa ilíaca direita e agora está vomitando. Aí você fala, muito, muito característica essa evolução. E nem sempre os pacientes seguem esse roteiro, livro, né? Não vai ter um livro para ele seguir. E criança ainda mais. Se em adulto é difícil fazer diagnóstico de apendicite, em criança é ainda mais. E crianças pequenas, isso multiplica ainda mais também. E o que a gente percebe é a dificuldade de tirar uma história com uma curva de tempo. Eu acho que a principal dica que eu sempre dei para os meus alunos é colocar como uma curva de tempo. O que começou primeiro? Porque a dor abdominal da apendicite, ela entra num diagnóstico de abdômen agudo. E abdômen agudo, por definição, é dor abdominal acompanhada de... Ai, gente, dor abdominal, você até arrepia, né? Assim, tô com dor abdominal. Você fala, meu Deus, tá, e agora? Caixinha de Pandora ali, né? E assim, todo mundo fala, Laura, é fácil falar, né? Quando seu filho tá ali do lado com dor na barriga, você já sempre imagina o pior. E eu acho que para a gente não comer bola, né, que é essa situação que a gente tem medo de atender um paciente e mandar embora e ser apendicite. Isso pode acontecer nas primeiras 24 horas ou até nos primeiros dias. Pode ter sintomas muito inespecíficos. O paciente só vomitou ou está mais inapetente, mais prostradinho. Será que é uma virose? Às vezes tem diarreia, às vezes prende mais. Tem febre ou não tem febre. Então, primeira coisa é tirar uma história bem feita. Eu sei que é difícil porque a criança não fala, mas detalhes que às vezes você ouvindo a mãe, às vezes você vai lá e conversa de novo, você examina, pensa, você vai e conversa de novo. Então, o primeiro ponto é essa linha do tempo. O segundo ponto é o exame físico, que também é um desafio na criança, né? Se você conseguir deixar a criança paradinha, quietinha, para você ver se ele tem uma dor abdominal sugestiva de apendicite, é ainda mais difícil. Eu uso algumas estratégias de tentar conversar com a criança, você tentar sensibilizar o abdômen, porque se você chegar e fazer assim, a criança vai pular. Eu vou pular também se eu fizer isso na minha barriga. Então, você tem que ter esse manejo. Então, examinar a criança já é mais um desafio. Muitas vezes você conversar, você pôr ela deitadinha. Eu tinha um professor, Dr. Pedro, eu sempre lembrei assim, dele examinando a criança, ele punha as duas mãos no abdômen, sensibilizava, porque às vezes no primeiro toque a criança pula. Você palpa um lado, palpa o outro. Geralmente o reto abdominal à direita, próximo da fossa ilíaca direita, vai estar mais tenso do que o lado esquerdo, vai estar mais flácido. Então é um exame físico muito...
Detalhista, né? Detalhista e assim, muito milimetrado. E eu falo, e assim, eu conto nos dedos as crianças que eu atendi, que eram apendicites e tinham DB positivo, que tinham descompressão brusca positiva. São raríssimos os quadros. Porque criança, para fazer descompressão brusca no exame físico, geralmente já está com o abdômen em tábua, já tem uma peritonite generalizada. Então, o exame físico ele é mais discreto. Eu já operei paciente que eu palpava, né? Lembrar das duas mãos, um lado, o outro. E você vai conversando com a criança, ele vai vendo que você não vai fazer nada demais. Quando você aprofunda na fossa ilíaca direita, muitas vezes o dedão do pé só levanta, assim. Olha que interessante. E aí era uma apendicite, um menininho que eu operei em Marília, era uma apendicite fase 2. Agora, tinha crianças que estavam pulando, não deixavam examinar, que eram mais agitados. A gente brincava, né, que falava, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um teste, porque a criança gosta às vezes de desafio. Vamos ver se você consegue fazer uma coisa. Eu coloco a criança sentada na maca e peço para ela saltar, com os 2 pés no chão. Quando o paciente tem peritonite, aquele trauma no calcanhar acaba refletindo no peritônio. A surpresa dela na hora que ela pula. Geralmente... Tadinha da criança. Tia, você me enganou. Geralmente a criança vai tirar o pé ou ela vai fazer uma posição antálgica, que vai ter alguma coisa que é sugestiva à apendicite. E aí os exames complementares. Vocês viram que eu deixei por último, né? Porque todo mundo quer pedir exame. E eu falo muito que na medicina o exame ele tem que te ajudar. Muitas vezes ele te atrapalha. Se você pede um monte de exame e não sabe o que fazer com eles, vai vir algo alterado, a mãe sabe. Vocês acham que a mãe não tem Google? Eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, a mãe tem Google. Ela pesquisa na hora no celular. Leucocitose. O que você vai fazer com isso? Então, quando você tem uma hipótese diagnóstica e você tem os exames que vão te direcionar para o que você precisa, você vai ter uma resposta um pouco mais clara. Sim. Então, abdômen agudo, por definição, dor abdominal acompanhada de. Então, tá. Então, se ele tem um sinal que é sugestivo de apendicite, posso pedir um hemograma, um PCR, uma urina, porque às vezes tem dor para urinar, o apêndice às vezes está cutucando a bexiga. Outra coisa, o apêndice ele pode estar atrás do fígado, ele pode estar atrás da bexiga, ele pode estar no meio do abdômen, ele pode estar na fossa ilíaca. Ele tem várias localizações, então é muito desafiador mesmo. E outra coisa é você acompanhar esse paciente. Então, examinei. História compatível, exame físico não é muito. Pedir exames... posso deixar ele em observação. E o exame de imagem que a gente sempre pede é raio-x de abdômen. Eu não sei por que as pessoas pararam de pedir raio-x. E eu falo para os meus alunos, falo para os residentes de cirurgia de pediatria que você tem que saber ver um raio-x. Não é porque a gente tem exames que são mais tecnológicos que a gente não precisa ver um raio-x. Desaprende o básico. Desaprende. Né? Porque, assim, é um exame mais rápido a ser feito no pronto-socorro. Acessível. De fácil acesso, qualquer lugar tem. E se você tem um olho, né, treinado para aquilo, quanto mais você vê, você vai ficando melhor, você vai vendo... que é aquela coisa que é super sutil, muitas vezes, na criança também. E não só para fazer diagnóstico de apendicite, porque às vezes a criança tem um raio-x normal. Às vezes tem um hemograma sem leucocitose. E a apendicite eu examinei, muitas vezes já examinei criança, tinha um raio-x normal, um leucocitose não tinha, e eu operei, e era apendicite. Mas se você consegue ver um raio-x, você vai ver se não tem uma ingestão de corpo estranho. Já operei crianças que tinham uma suspeita de apendicite no pronto-socorro. Fiz um raio-x porque era mais rápido. O pessoal estava esperando um ultrassom. Eu falei, não, gente, vamos pedir um raio-x. E era uma ingestão de corpo estranho. Ela tinha ingerido 31 ímãs de neodímio, que é aquele imã de bolinha. Meu Deus, Senhor da Glória. Tem em cima lá em casa. A gente tem que subir com ele. Tá escondido lá. Porque a gente tem... localizações diversas dos ímãs dentro do intestino, eles se atraem e pode ter perfuração intestinal. Essa menina estava quase perfurando. 31. Meu Senhor da Glória. Então, nem sempre aquele abdômen agudo vai ser apendicite. Outra coisa que eu acho que o pessoal tem que tirar um pouco da cabeça é que toda dor abdominal é apendicite. E fica desesperado porque a gente tem medo de comer bola. E uma coisa que eu sempre falei para os residentes de pediatria, e algumas meninas saíram de lá da FAMEMA sempre falando, ela falou, Laura, eu falo a sua frase, posso? Pode, lógico que pode. Eu sempre explico para a mãe que agora não é apendicite. Eu examinei, eu tenho mais confiança no exame físico do que numa tomografia. Eu não vou pedir tomografia agora. Porque 24 horas de evolução, a tomografia não vai vir nada. Não vou pedir ultrassom também, porque não vai mudar minha conduta. A gente vai pedir exame só para fazer exame, para
sanar a nossa ansiedade. Eu tenho que fazer um exame que vai direcionar minha conduta. Vai mudar? Eu vou operar uma criança agora com um exame físico normal, que está estável, não está taquicárdica, nenhum sinal de sepse? Não. Então, eu posso deixar essa criança em observação e reavaliar ela daqui a algumas horas. Manter ela perto. Então, acho que você nunca vai errar se você manter o paciente por perto. Reavalia, reexamina. Eu sei que é chato ficar no hospital, mas é uma coisa que eu sempre falo para as mães. Agora não é apendicite, isso pode acontecer de evoluir. E outra coisa, o tempo de evolução aí que eu vou ver essa criança daqui a um tempo pode mudar essa clínica. Então, isso já vai fazer a gente ter um diagnóstico, uma conduta mais certeira. Muito legal. Nossa, trouxe vários insights que a gente vai pensando. Uma coisa que eu vejo, o Arnildo fala bastante também, e eu acho muito legal, essa valorização do professor, né? O meu professor falou para fazer assim, e você vai levando isso, e você vai levando isso para as próximas gerações. O Arnildo também é muito clássico nesse sentido, né? Essa questão da importância de voltar para a base. Eu vejo isso como professora também. Sim. Os alunos, eles estão perdendo a base, o exame mais detalhado, os livros, a raiz da área da saúde. Assim, hoje, com as inteligências artificiais, que, claro, elas vêm para agregar, né? Mas, às vezes, eu sinto que falta um pouco isso. O imediatismo de querer ter um diagnóstico, no caso, ou um resultado, né? Te perde você apreciar o processo de uma evolução natural de uma doença. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem visto e realmente as tecnologias estão aí, a inteligência artificial. Acho que a gente tem que saber usar primeiro, né? Porque na medicina isso é muito delicado, porque a gente pode ir para um outro lado aí que é bem complicado. E a gente que tem que dominar essa tecnologia, não é ela que tem que dominar a gente. Exato. E essa angústia por diagnóstico, acho que é muito bom pontuar isso. Muitas vezes eu vou avaliar um paciente e eu não tenho um diagnóstico. É apendicite, não é apendicite? Não. Tem que esperar. A gente não tem paciência, essa questão do imediatismo. E eu vi meus alunos querendo diagnóstico, tem que achar o que é para tratar. E nem sempre a gente consegue. A gente tem as nossas limitações e a gente tem a evolução natural da doença. E tem coisas que a gente tem que ter realmente paciência. E eu sempre falo, para não deixar de fazer uma cirurgia quando precisa, mas também não fazer uma cirurgia à toa. Perfeito. Então, é muito delicado você decidir, naquele momento, uma coisa que é super delicada, né? Uma criança fazer uma cirurgia. Que é um trauma cirúrgico, né? Não deixa de ser um trauma, tem a resposta metabólica ao trauma. A gente tem tudo que pode acontecer numa cirurgia, numa anestesia. Sim. Então, para a gente definir isso, realmente é muito delicado. Quando você fala sobre essa valorização da semiologia em si, eu realmente lembro assim, de professores meus, né, há alguns anos atrás, né, e que eles valorizavam muito isso, né, e na pediatria eu sempre trago como as melhores referências aqueles professores que davam muito valor para essa questão da semiologia. E recentemente, assim, talvez pela função, pelo cargo que eu ocupo dentro do hospital, às vezes eu acabo participando de algumas discussões e questionamentos que muitas vezes chegam para o hospital, questionamentos muitas vezes vindos das próprias famílias. E o que acontece hoje, né? Existe uma cultura popular, mas que já está chegando no hospital também, que o questionamento deles é por que não fez o ultrassom? Então, assim, não foi um exemplo, são vários exemplos que chegam a esse ponto. E isso está fazendo, muitas vezes, o profissional de saúde adotar uma postura defensiva. Totalmente. E ele acaba pedindo o ultrassom só para não ser questionado mais tarde do exame. O problema é que, muitas vezes, o próprio ultrassom não vai chegar nesse diagnóstico, né? E aí ele pode colocar que tem algum quadro indireto ali de inflamação, um pouquinho de líquido, que às vezes pode estar relacionado com uma adenite ou uma jeca mesmo, que é uma gastroenterite. E aí é essa hora que eu falo que o exame ele pode ser um fator aí que vai ser complicador. E eu entendo essa questão e realmente eu vejo muitos colegas que vêm me questionar e falar, Laura, eu pedi porque se eu não pedisse, ia acontecer isso. E a gente sabe que é complicado. Uma coisa que eu falo, assim, sempre falei para os meus alunos, eu falo para os residentes, eu insisto muito nisso, é sempre conversar com o paciente. Acho que esse ponto é uma coisa que, mesmo sendo cirurgião, a gente sempre está com pressa, tem aquela impressão de que está com pressa. Tem uma frase que a Andrea Bishop, que é cirurgiã pediátrica, trabalha em Chicago com o Dr. Penha,
ela fala, e uma colega me lembrou essa frase essa semana, e eu acho que assim, é um lema que eu sempre levei para minha vida. Ela se deparou com uma situação em que o filho dela estava na UTI neonatal. E ela estava numa situação muito difícil. E ela falou que ela contava os minutos para chegar aquele médico para dar alguma informação para ela. E a gente sabe o quanto que o paciente espera por isso. Sim. E ela, depois disso, ela já tinha isso. Ela é uma pessoa muito humana, muito carinhosa com os pacientes, com os colegas. E ela falou que começou a avaliar ainda mais não deixar transparecer que ela estava com pressa. Principalmente nesses momentos de conversar com a família. E eu entendo que a gente está, às vezes, no serviço de saúde em condições que não são ideais, não tem aquele tempo, né, para conversar. Mas aquele tempo que você acha que você está perdendo conversando, você está pedindo exame, você está tendo que ligar para o radiologista, você está tendo que ler o laudo, se desesperar com o laudo, não tem cirurgião pediátrico no serviço, manda mensagem, o que eu faço? Então, às vezes, eu já me deparei com situações com mães bem questionadoras. A gente tem pacientes que questionam porque eles têm acesso à internet e muitas vezes o que eles têm acesso confunde mais ainda eles sentem insegurança. E uma coisa que a gente tem visto na medicina é que o profissional está perdendo aquela credibilidade de o médico falou. Agora é o ChatGPT. Verdade. Então, ou a experiência de outros. Exato. E eu já me deparei também com... mas você é a médica? Você que vai operar? Mas você é tão nova, né? Que horas o médico vai chegar? Então, essa situação é muito difícil, mas é um treinamento também. Todas as vezes que eu me deparei com essa situação, eu voltei a conversar, a explicar. Eu acho que o paciente tem que saber que ele pode fazer um exame e isso atrapalhar o diagnóstico. Eu sou muito sincera. Uma coisa que eu sou é colocar realmente em pratos limpos para o paciente saber o que eu estou fazendo. Eu estou dando esse passo aqui, mas não é para você ficar inseguro. Eu estou fazendo isso porque é o melhor para o seu filho. Então, tudo que a gente faz tem um motivo. Mas a mãe está pensando, eu falo, você está pensando em 1 milhão de coisas enquanto eu estou te falando isso que eu estou te falando, explicando um diagnóstico, enfim. Enquanto você está pensando em 1 milhão de coisas, eu estou pensando em 1 zilhão de coisas. Que se eu operar seu filho e não for apendicite, ele pode ter uma complicação. Ele vai para UTI, ele pode ter uma complicação anestésica, pode fazer um broncoespasmo. Então, é uma situação complicada, mas eu acho que quando a gente é honesto com o paciente e demonstra segurança no que você está fazendo, ele tende a, pelo menos, te ouvir. Perfeito. Pode ser que ele não concorde. Pode procurar outro profissional. Isso acontece. Mas eu acho que a gente nunca vai se arrepender de ser muito sincero com o paciente. Sim. Comunicação, né? Total. Sabe que em muitos, acho que quase todos os podcasts, a gente cai em algum assunto que fala a questão da comunicação. A gente tinha que ter uma matéria obrigatória na faculdade, você não acha? Assim, agora você vai aprender a se comunicar, não é? Tinha que ser obrigatório ali. Isso é uma coisa que... E a gente fala muito na medicina dessa coisa, vamos humanizar o atendimento. E eu tinha um professor que falava, eu sempre vou citar professores, eu adoro porque eu carrego com a minha vida, né? Viu, mas a gente não é ser humano? Por que a gente tem que humanizar um atendimento que é um ser humano que está fazendo? Se fosse uma IA, né? Mas a gente é humano, só que a gente está deixando de ter atitudes. E a gente deixou de ter uma coisa que é natural. Empatia, né? Empatia. Conversar, comunicação é uma das coisas mais importantes e que é uma capacidade que a gente tem e a gente está perdendo. A gente tem que ficar pedindo para a gente humanizar o atendimento. Vamos ter uma matéria de humanização hospitalar, de comunicação. E quando tem, o pessoal não valoriza, né? Tem isso também. Também. Bom, você comentou há pouco, Laura, sobre a questão da endoscopia, né? Que é uma das suas atividades, né? Que você gosta de desempenhar. Aí eu estava vendo essa pergunta aqui e me lembrei, né, quando eu estava no 6º ano de faculdade, a gente fazia plantão no PSC, isso no ano 2000, né? Existia uma prática naquela época, por exemplo, criança que ingeriu moeda. Ai, meu Deus. E a moeda ficava parada no esôfago. Eu já tô imaginando o que é. Eu via, às vezes, o residente da cirurgia passar uma sonda de Foley, insuflar o balão e puxar a moeda de volta. Eu ficava pensando, nossa, mas e se a moeda cai na via aérea? O intensivista pensa se essa moeda cair na via aérea. O cirurgião pensa, e se romper o esôfago? Olha só. Boa, gostei. E eu já tive a oportunidade de ver crianças com laceração de esôfago. É catastrófico. Não é legal, né? Você sabe como é. Então, eu acho que os paradigmas da medicina e de ingestão de corpo estranho, eles têm mudado, porque a endoscopia, teoricamente, é uma atividade
possibilidade nova até, né, com o desenvolvimento dos equipamentos que tem câmeras com maior definição, o equipamento que ele se movimenta para a gente conseguir acessar, que tem canal de trabalho onde a gente passa uma pincinha fina ali para conseguir pescar esse corpo estranho ou esse objeto. Então, eu acho que quando a gente tem a possibilidade de fazer um procedimento que é pouco invasivo, mas que a gente consegue fazer tanto o diagnóstico quanto o tratamento, para que a gente vai fazer um negócio que tem um risco muito alto? Eu sempre falo isso em medicina para os meus alunos, é risco-benefício. O benefício supera o risco? Então tá, então faça. Mas se a gente começa a pensar no que pode acontecer... E como endoscopista, a gente dá até um arrepio de ver aquele... Eu tenho um vídeo que eu até comentei no meu Instagram da pessoa fazendo isso. Eu falo, tudo bem, mas e se acontecer alguma coisa inadvertida? E geralmente é feito isso em muitos locais onde não tem o cirurgião pediátrico. E se acontecer alguma coisa, ou o intensivista pediátrico. E aí, se acontecer alguma coisa, a gente fica de mãos atadas. Então, apesar da questão de querer solucionar, né? Porque é uma coisa rápida, Sim. Você fala, é resolutivo... quando a gente tem a evolução da possibilidade de fazer um procedimento menos arriscado, é melhor, é preferível, né? Acho que o ideal. E assim, recentemente, nos anos mais recentes, eu particularmente me tornei um grande admirador da endoscopia pediátrica por conta do nosso segmento que acompanha as crianças que nascem com atresia de esôfago, né? São 39 crianças que são seguidas, né, desde 2019. E algumas delas têm que passar por esses procedimentos de endoscopia. Dilatações. Ou até alguns que ficam com o alimento impactado no esôfago. Foram um pouco mais afoito naquele alimento grande e sólido, né? Eu me fui lembrando de uns casos aqui. Eu tô a gente vai lembrando dos pacientes. E até então, eu tinha me aproximado da gastroduto porque nós não tínhamos dentro do hospital a referência da endoscopia pediátrica que agora nós temos, né? Inclusive já com um dia específico para isso, né? Sim, eu estou muito feliz com isso. Então, eu acho que assim, é um ramo extremamente importante, né, da cirurgia pediátrica e muito necessário, né? Sim. E não seria só para corpo estranho, né? Acho que o rol de situações que envolvem a necessidade de uma endoscopia é bem maior, né? É muito grande. E como a cirurgia pediátrica é pouco conhecida até dentro do meio médico, da área da saúde, muita gente não sabe o que a gente faz, né? Todo mundo acha que cirurgião pediátrico é o cirurgião geral de criança. E a gente é uma pediatra também. Tem umas confusões mundo assim, acha né? Que eu sou pediatra. Viu, mas meu filho tem asma, posso levar no seu consultório? E a endoscopia, a gente ainda não tem uma residência específica de endoscopia pediátrica. Dentro da residência da Unesp de Botucatu, a gente tinha o treinamento em endoscopia, porque a nossa chefe, a Érica, sempre foi endoscopista, ela é titular, né, da Sociedade Brasileira, e ela traz isso como opção. Você quer fazer junto com a residência de cirurgia pediátrica? E é puxado, porque a gente tinha a agenda de endoscopia toda semana também, atividades acadêmicas, discussão de artigo e aulas que a gente tinha que apresentar ou assistir, igual os residentes de endoscopia. E fora isso, toda a demanda de urgência, eletiva, toda a rotina da cirurgia pediátrica que a gente tinha que tocar também. Foi muito desafiadora essa minha formação toda, mas é muito gratificante, porque a gente muitas vezes consegue, com a endoscopia, auxiliar um procedimento cirúrgico nosso. Então, uma atresia de esôfago, eu consigo medir cotos. Se tem uma fístula, eu consigo acessar essa fístula e às vezes ver se precisa reavaliar ou reoperar mesmo, ou a gente consegue fazer um tratamento conservador. Aqui na UEL, a gente já teve um paciente que teve uma perfuração durante uma dilatação, que pode acontecer. Está dentro dos riscos inerentes ao procedimento. E a gente conseguiu fazer um tratamento clínico. Não precisou reoperar esse paciente. A gente deixou com uma sonda de aspiração, com técnica a vácuo, e conseguimos recuperar o esôfago. Ele está super bem, voltou a fazer as dilatações. Então, ao mesmo tempo que a endoscopia parece uma área pequena, para quem não conhece, ela é muito grandiosa. E eu até comentei com o Dr. Clóvis essa semana, que ele é endoscopista da gastroadulto na UEL, e ele até dava ele dá a mão aí na parte da endoscopia pediátrica até esses tempos. E
E o quanto que o endoscopista tem que ser criativo. Como profissional da saúde, a gente tem que ser criativo também, né? Arrumar uma sonda para um negócio que não tem, drenar, as gambiarras. E o endoscopista é o cara mais gambiarra do hospital, porque muitas vezes a gente não tem aquela pinça específica para tirar aquele corpo estranho, a gente tem que se virar. O meu treinamento de endoscopia ia tanto das urgências quanto dos pacientes que a gente tem que fazer diagnóstico, né? E o olhar do cirurgião pediátrico para a endoscopia diagnóstica, muitas vezes ele é diferente porque a gente está mais acostumado com as patologias infantis. E a gente sempre insiste, né? Quem trabalha com criança fala, a criança não é um adulto em miniatura. Sim. Não é igual, não é a mesma coisa. Então, o olhar que a gente tem para as patologias infantis, muitas vezes ele é diferente porque é a nossa especialidade. Então, a gente consegue fazer esse plus aí, né? E também, quando eu faço a endoscopia, eu tenho uma certa habilidade para aquele certo tipo de situação. E até eu mudar para Rondônia, eu não tinha feito broncoscopia, que é a endoscopia da via aérea. E aconteceu um caso que chegou um menino com broncoespasmo que não voltava para as medidas. Broncoespasmo bilateral, fazia as medidas, não melhorava. Aí o pessoal da pediatria me ligou e falou, tá estranho. E o raio-x dele não tinha alterações. Aí a gente falou assim, vamos fazer uma tomografia, porque tá estranho, né? Naquela situação lá, a gente falou, não tem explicação. E tinha um milho no meio da traqueia. E assim, capciosamente permitia a passagem do ar, que ele parou em pé. E assim, era uma criança que a gente tinha que tomar a atitude o mais rápido possível. E o broncoscopista mais próximo de lá era a 500 quilômetros da cidade que eu estava. E aí o pessoal falou assim, Laura, tem um broncoscópio aqui. Aí eu falei, oi? Tá. Você não faz endoscopia? Eu falei, endoscopia? Aí liguei para um ex-chefe meu da Tórax, um colega, falei, o que você acha? O que eu faço? Porque, idealmente, corpo estranho dessa magnitude, nessa localização, o risco disso vai mais para frente na via aérea e ser mais difícil de tirar é muito grande. Então, a gente sempre escolhe pela endoscopia rígida, né? Pelo broncoscópio rígido, porque ele mantém a via aérea sendo ventilada e você consegue passar até pinças maiores com canal de trabalho ali que você tem um pouquinho mais de segurança. E lá só tinha o flexível. Eu liguei, um dos chefes que eu liguei falou assim, eu não faria. Não faria com flexível. E aí o outro colega meu, que é um pouco mais jovem, ele falou assim, eu faria. Laura... Se você não fizer, o que vai acontecer? Esse paciente vai viajar 500 quilômetros com risco desse milho durante esse procedimento aí todo. Então, vamos tentar. Falei, gente, vamos tentar. Pegamos uma pinça lá da CPRE, que tem uma alça que ela abre, que é o basket, que forma uma bolsa, e a gente conseguiu pegar esse milho e tirar. Com a ajuda do anestesista ali do lado, a intensivista pediátrica, eu falei, você não sai de perto de mim. E deu certo. Então, é essa malemolência que a gente tem que ter na medicina, né? De conseguir lidar com as situações que muitas vezes são inesperadas, que são aqueles acidentes que a gente fala, né? Sim. E que a gente não tem como saber quando vai acontecer e se vai chegar, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Aproveita o gancho que você falou da broncoscopia. Quando que escolhe o rígido? Quando que escolhe o flexível? Na UTI a gente vê bastante isso, né? Essa questão de usa um ou usa outro. Aqui também a gente tinha esse ato, né? Hoje nós temos um broncoscopista, né? Só que é de adulto, né? Sim. Mas ele faz exames em criança, também, né? Que é o Dr. Alexandre, né? E assim, a gente percebe que tem muita aplicação também a broncoscopia flexível, né? Tem. A flexível, por ser flexível, você consegue acessar mais áreas, né? Você vai caminhando pelas divisões lá dentro do pulmão, né? Nos brônquios, enfim. Criança tem uma certa limitação, porque o broncoscópio infantil ele tem que ser bem fininho, muitas vezes a gente não tem. A gente consegue chegar até um certo ponto com o flexível. E o flexível eu acho que é mais para diagnóstico, né? A gente conseguir, às vezes, biopsiar, fazer um exame mais eletivo, fazer dilatações. Tem pacientes lá aqui na UEL que acompanham para fazer dilatações, que tiveram estenoses, né?
E o rígido, ele é mais específico para crianças pequenas, porque fica muito difícil você ventilar uma criança que pode desaturar muito rapidamente. Com o flexível, você não vai ventilar, né? Você ventila, tira um pouco, passa o aparelho. Então, fica um pouco complicado. O rígido, você consegue manter a via aérea sendo ventilada e fazer o exame ali pelo canal de trabalho. Então, geralmente, a escolha é mais essa. E, geralmente, por convenção aí, os corpos estranhos, a gente usa o broncoscópio rígido, porque é mais seguro, né, para retirar o corpo estranho. Tenho usado bastante agora a broncoscopia porque a incidência de estenose está muito grande. Muito. E é tão interessante que às vezes a gente tem o viés de análise do nosso serviço, né? Mas quando a gente leva isso para dentro da rede social, comenta isso com o pessoal, nossa, parece que tá assim um absurdo em congressos. O pessoal tem falado bastante, né? A questão do estridor pós-extubação, uma criança previamente rígida que não teve uma intubação traumática, que a princípio foi liso, na hora de estubar vem com aquele estridor, vem com aquela estenose importante. Então é algo que eu não via, pelo menos, né, Arnildo? Não era tão frequente dentro da UTI, por exemplo, fazer isso. E hoje em dia parece que entrou como algo muito corriqueiro ali. Talvez também porque a gente consegue diagnosticar mais, eu não sei. Realmente eu não tenho visto artigos específicos em relação a isso. Mas acho que a pandemia também teve uma taxa muito alta de intubações frequentes, prolongadas. Acho que a gente tem essa questão. E eu até estava comentando hoje com o Alexandre, que a gente estava lá na endoscopia hoje, o quanto de asmas não tratadas ou não diagnosticadas nas crianças. E a via aérea fica muito reativa. Então, a gente tem esse ponto também. E as estenoses por aspiração de corpos estranhos que são mais agressivos, como a bateria. A gente tem uma menininha, que é minha xará, que acompanha para fazer dilatações, porque teve essa aspiração de bateria e acabou tendo essa necrose ali no brônquio. Então, tem essas situações também. De vez em quando ela interna conosco para fazer os pós-endoscopia, né? Gente, bateria é um estrago, né? Esse eu acho que o grande desafio para o endoscopista conseguir fazer o que ele precisa, né? Que é tirar o quanto antes. Até chegar no endoscopista, muita coisa pode acontecer e muito rápido, né? A bateria é o pior, assim, dos corpos estranhos ingeridos é o pior, e principalmente a de disco, porque ela está presente em brinquedos. E eu descobri recentemente, quando eu tirei uma bateria de uma menina aqui da UEL, de 12 anos de idade... Meu Deus do céu! O que ela foi fazer? Que estava há 2 dias no esôfago. Meu Deus! Que ela tirou de uma lozinha mágica. A lozinha mágica na minha época... Na minha época, era passar aquele negócio imã, assim, né? Era um imã que você desenhava e passava o negócio para apagar. Hoje em dia, não. Ela é digital. É colorida. É aquela pretinha que a gente tem? Não, tem pilha aqui lá? Eu não tenho. Aquela lá é do rolinho lá que faz. Eu até fiz um vídeo sobre isso no Instagram, e uma colega que formou comigo falou: Laura, eu tenho 3 dessa em casa, estou jogando fora agora. Você tá me destravando muitos medos. Ô, Laura, vamos conversar. Ninguém quer precisar de um cirurgião pediátrico, aí a gente só tá medo das pessoas. Mas não, acho que é a prevenção, né? Acho que tem brinquedos que têm essas baterias e a gente não sabe. E a gente tem hoje em dia o acesso muito rápido e fácil com esses aplicativos e que vem da China e vários brinquedos diferentes e coloridos. E muitos deles não têm o logo da Anvisa. Isso é um ponto importante, porque se um brinquedo é testado para certa idade, é exatamente ali que está sendo o problema. Se a gente não tem a liberação da Anvisa, a gente provavelmente vai ter uma peça pequena que pode ser aspirada, colocada no nariz ou na boca, ou engolida, e que pode gerar esses estragos. E a bateria, o grande problema, principalmente a bateria de disco, que é aquela redondinha, que parece uma moeda, o primeiro ponto é que ela parece uma moeda. E aí a gente fala para o colega pediatra, não coma bola nessas situações. Você não pode deixar passar um raio-x com uma bateria. Você tem que saber a diferença de uma bateria e de uma moeda. As duas são circulares, mas a bateria ela tem dois componentes. Ela é formada por 2 componentes. Então, a gente tem o sinal do duplo halo. A moeda não, ela é inteiriça, né? Você vai ver realmente um objeto de metal ali no raio-x de forma diferente. Então, o primeiro ponto já ali você fazer esse diagnóstico. E o tratamento endoscópico de preferência sem aquela sonda,
Porque você vai olhar o esôfago e muitas vezes essa bateria, por ser redonda, ela para entre as duas paredes do esôfago. Ela consegue, às vezes, parar ali, não consegue descer pelo seu tamanho. O esôfago de uma criança, às vezes, não comporta. E quando ela fica parada ali, ela tem polos, né? Então, ela gera uma corrente elétrica entre uma parede e outra. Uhum. Isso causa uma necrose por liquefação e, consequentemente, um risco de perfuração esofágica. E isso acontece em poucas horas. Então, a gente sempre fala que uma endoscopia de emergência são os objetos pontiagudos e a bateria no esôfago. Sempre uma emergência. Estando ou não em jejum, risco-benefício é fazer uma endoscopia de emergência para retirar o quanto antes. Nossa, me veio na imagem um vídeo, você vai falando, eu vou destravando, gente. Tem uma pilhazinha dessa aí lá na cozinha, que eu tirei esses dias, eu vou tirar de lá. Porque 12 anos, o que 12 anos tá... tem criança que brinca fazendo isso. Tipo, já vi muito isso, de pôr na boca, brincar que é uma balinha. Teve um menino, eu gosto de saber as histórias, sabe, gente? Eu pergunto, por que você engoliu? Teve um menininho de 9 anos que engoliu uma moeda, ele falou assim, é porque eu sou um cofrinho. Ele queria guardar dinheiro para comprar um carrinho que ele queria. Então, criança fantasia muito, né? A gente não tem controle sobre isso. Sim. E é aquela coisa, é 1 segundo. Já teve crianças que colocaram objetos na boca e ficaram pulando no sofá porque estava brincando com os amiguinhos. Já teve criança que um amiguinho falou, duvido que você engole isso. Então, a gente não tem como saber, né? E o grande sinal da emergência nesses casos, por quê? É muito difícil você saber se a criança ingeriu ou não, né? Você chega, a mãe desesperada, fala, você comeu? Você engoliu? Cadê? Ela fala, perdi um brinco, não tô achando esse brinco. Cadê? Ele engoliu, eu tenho certeza que ele engoliu. E aí você faz o raio-x, às vezes não vê o objeto. E quando o objeto não é visto no raio-x? Porque a gente tem o objeto metálico, é visto no raio-x, o não metálico não é visto. Então, e aí, engoliu ou não engoliu? E a gente tem que lembrar dos grandes sinais aí, sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, que é a salivação excessiva, ele pode ter dispneia, pode ter enfisema subcutâneo. São sinais aí que você tem que ficar de olho se ele tiver, porque pode ser uma injeção de corpo estranho. Muito já bom. Com complicações até, né? Então, o vídeo que era uma bateria que estava em cima de um presunto. Lembra? Meu Deus. E ela vai corroendo. E ela vai corroendo. Sim. E aquele vídeo me impactou muito, né? Porque realmente é o que acaba acontecendo ali, né? Sim. Ela tem esse poder aí de fazer necrose do tecido. E é rápido. E acho que é o caso, por exemplo, que você citou de que ela ficou impactada no bronquifonte, né? Deve causar o mesmo tipo de lesão, né? É a mesma coisa. Dessa paciente foi o bronquifonte e no caso dela, o raio-x tinha uma área de atelectasia, né? Porque como obstruiu ali, às vezes no raio-x de tórax você consegue ver quando não é um objeto metálico, né? Em Marília a gente teve dificuldade. Um colega entrou junto para fazer a retirada de um pedacinho de metal que não sei que era algum brinquedo que a menina acabou aspirando e ficou lá um tempão porque ninguém viu. E aí foi no pronto-socorro. Não é incomum isso acontecer. A criança vai no pronto-socorro, tá com um quadro respiratório e aí você vai ver, pode ser uma injeção de corpo estranho. Calma, gente, não é para se desesperar. Porque senão... Mas é para alertar, né? Prevenção. Porque a gente fica assim, muitos quadros respiratórios que a gente atende não precisam de raio-x, mas se aquilo tá mais, como se diz assim, mais arrastado, Sim. O paciente não está melhorando com as medidas clínicas, a gente vai lançar a mão de um raio-x e isso pode auxiliar no diagnóstico. E como pais, a gente fica com o radar ligado, porque a cabeça da criança vai tão longe. Muito. Aí a gente fica, meu Deus do céu, né? Tem que pensar com a nossa cabeça. Que é limitada perto deles e pensar com a cabeça deles. A capacidade deles, eu falo, o endoscopista tem que ser criativo quanto uma criança porque o que ele consegue fazer. O que faz? A gente vai amordaçar, prender, colocar a corrente, falar, não, pô, ainda assim é meio perigoso. O principal ponto é tirar do acesso, né? Isso que eu acho que é muito difícil, porque são coisas que você não imagina que a criança vai ter acesso. Mas o meu irmão mesmo, Júlio, quando ele tinha uns 2 ou 3 anos de idade, brincando de Lego, colocou uma pecinha no nariz e acabou puxando. Sim, meu Deus. E assim, o desespero, né? E minha mãe conseguiu, porque é difícil você orientar uma criança de 2 ou 3 anos a suar o nariz, né? Porque às vezes ele puxa mais. Eu já coloquei uma búrica. Sabe aquelas bolinhas de gude? Sei. Eu lembro até hoje que eu coloquei no nariz e nada conseguia tirar aquele negócio entrou nem pra frente, nem pra trás.
Foi desesperador, eu chorei horrores que eu devia ter, sem brincadeira. Eu lembro de tão traumático que foi. Eu devia ter uns 4, 5 anos no máximo. E você ali. lembra? E eu lembro o Marcou. negócio aqui grudado dentro do nariz. Ai, gente, olha, cada coisa. É muita coisa, muita. E nos casos de ingestão de soda cáustica, Laura, qual o melhor momento de fazer endoscopia? Porque a gente sabe que tem toda a questão da estabilização primeiro, mas é um exame que será necessário também para quantificar a lesão, né? Principalmente para a gente determinar o grau de lesão, a extensão da lesão e muitas vezes, devido a esse risco dele ter uma perfuração, é já passar uma sonda nasoentérica ou nasogástrica para conseguir alimentar essa criança. Então, os novos protocolos até orientam a ingestão de mel de 15 em 15 minutos, um gole. Mas assim, se a pessoa não tem experiência nesse tipo de atendimento, se ela não tem um endoscopista por perto, é arriscado você fazer uma ingestão no paciente porque ele pode broncoaspirar, ele pode vomitar se estiver ali, né, obstruindo e broncoaspirar. No caso da soda cáustica, a gente indica não dar nada para o paciente, né, de preferência. E aí fazer a endoscopia o quanto antes. Tem o risco, porque a endoscopia é um procedimento, a gente tem risco de perfuração, inclusive pela insuflação a gente insufla bem pouco, porque pode perfurar, mas é importante já definir esse grau de lesão e já passar uma sonda se caso esse paciente for precisar, porque o risco disso estenosar e aí você não conseguir nem passar a sonda é muito grande. Em alguns pacientes tem que fazer gastrostomia, né? E é algo que ele vai... Será um tratamento longo, né? Um segmento muito longo, né? Longo. Esses são pacientes que mesmo depois da recuperação esofágica, a gente tem que fazer dilatações. Então, o que a gente fala dos acidentes, né? Principalmente disso tudo que a gente está falando, não é só a questão em si de engolir, aspirar e ter aquela questão que tem que ser resolvida naquela internação, o tratamento, mas as consequências e as sequelas que isso pode gerar na criança. Você vê uma ingestão de soda cáustica. A gente acompanha pacientes, né, por estar na endoscopia, e lá em Botucatu a gente tinha muitos pacientes, inclusive a gente fez um trabalho lá de extensão, foi feito um vídeo educativo, porque tinha uma taxa muito grande de ingestão de soda cáustica, que é acidental, porque a criança não sabe o que é, se assemelha ao leite, então ela vai lá e tenta tomar. Já tivemos um paciente em Botucatu que ingeriu grande quantidade, porque estava ali no coxo, que morava no sítio com o pai, então achou que era leite. O pessoal ainda usa para fazer sabão e guarda em garrafas PET. E isso é muito atrativo para a criança. Você vê, produtos de limpeza são coloridos, bonitos, a criança acha lindo, cheiroso. Aquilo, é cheiroso. Então, o grande ponto aqui, que a gente se preocupa, são com as sequelas. Às vezes, tirar uma bateria, a gente tem que dar um jeito de tirar. Mas esse esôfago, ele vai se recuperar? Como que vai ser a qualidade de vida desse paciente? E a gente vê a questão não só física, mas socioemocional que essa criança vai ter. A introdução na escola, se ela não vai conseguir comer, é a mesma coisa que os amiguinhos. Tem que fazer a dieta ali na barriguinha, às vezes. Isso é muito traumático para a criança. A gente acompanhou um caso bem triste, né? Que terminou com esofagostomia e gastrostomia, aí até hoje ainda mantém assim, né? E faz tempo já. E são tratamentos muito agressivos. Pensar em fazer uma substituição esofágica é muito desafiador. É um dos órgãos mais desafiadores para o cirurgião de tratar. É o esôfago. Ele é muito especial, né? Primeiro que ele não tem todas as camadas, ele não tem serose, ele é muito mais delicado. E não existe nada no planeta que substitua um esôfago. Intestino a gente tem metros e metros, às vezes a gente tem que tirar um pedacinho, consegue juntar, enfim. Mas o esôfago não tem. A engenharia de tecidos tem avançado estudos para tentar fazer esse tipo de avanço aí, porque a gente realmente não tem. A gente faz substituição esofágica com o estômago ou com o cólon, mas nenhum deles é 100% eficiente, porque nada tem aquela peristalse que o esôfago tem para conseguir levar o alimento até o estômago. Então, o funcionamento dele é muito específico, a anatomia dele é muito específica, então é um desafio. Tem que cuidar. Muito. É algo que até às vezes eu comento com a Flávia, né? Que quanto mais eu estudei sobre a questão da atresia de esôfago, eu vi o quanto é complexo o esôfago. Tanto do ponto de vista macroscópico quanto microscópico, né? Que às vezes o esôfago está lá, foi feita a anastomose, está perfeito, anatomicamente falando. Mas microscopicamente, não tá, ele não é um órgão normal. Não responde, às vezes, da forma que a gente espera. O intestino, né? Que a gente fala brincando. Estômago, você sutura o estômago, rapidinho ele está
belezinha. Agora, o esôfago é complicado. E muitas vezes porque a gente não tem tecido suficiente, né? Se a gente tem que tirar um pedaço, como que a gente vai juntar o que restou? E essa tensão que a gente tem, muitas vezes até em atresia de esôfago, o paciente tem que ficar, né, com a cabeça fletida, porque só esse movimento já pode estirar. Então, é um desafio muito grande, muito grande. O Arnildo é apaixonado pelos esôfagos. Você já sabe, né? Sei. Não, ele abraçou. Pegou como missão. Nossa, uma missão da vida dele. Ele pegou essas crianças com atresia, assim, para... O protocolo, a gente fala que é o evento. Quando chega uma criança com atresia de esôfago na UTI, a gente fica sem nem roupa para esse evento. É um evento do pós-operatório. A equipe já fica toda mobilizada, ninguém respira direito perto da criança, movimenta eu acho que a atresia de esôfago, ela tem uma coisa diferente, assim. A maioria das pessoas que falam pra mim que se interessaram por cirurgia pediátrica, muitos alunos meus falaram, eu não fiz cirurgia pediátrica porque tem que fazer cirurgia geral antes, mas eu amei. É porque viu uma cirurgia de atresia de esôfago. Porque é uma coisa muito maravilhosa. A cirurgia neonatal é muito incrível, é encantador, porque é muito pequenininho, muito delicado. E aí a gente tem esse grande desafio que é fazer uma cirurgia pequena num lugar super estreito e de difícil acesso e com órgãos super nobres ao lado, né? Então, realmente acho que encanta. Quem vê, encanta mesmo. Isso. E só lembrando que em agosto desse ano completaram 30 anos da publicação dos casos onde foi mudada a técnica, né? A técnica de Marquesi, pelo professor Lúcio Marquesi, onde ele publicou na Revista Brasileira de Cirurgiões os casos que ele operou fazendo a via posterior, né? Sim. Você conheceu ele lá? Não. Nossa, ele é um querido. A gente uma hora tem que trazer ele pra gravar. É verdade. Mas eu tive a oportunidade ele é, assim, surreal. Que legal. Foi um professor, sabe? Com pesão maiúsculo. Tem pessoas que passaram por aqui nessa terra que eles mudaram completamente. Nossa. Eles são acima, né? A pessoa está em outro patamar, né? É um professor mesmo. Eu aprendi muito com ele também, assim, como enfermeira, assim, trabalhando na enfermaria, as passagens de visita. A Arnildo às vezes troca umas ideias com ele. Até hoje, né? Que legal. E ainda em relação à parte de urgências e emergências, Laura, uma situação que talvez, assim, é de época também, né? Tem época que é mais frequente, tem época que é menos frequente, são as hemorragias digestivas altas, né? E aí sempre tem aquela questão, né? Que, não sei se no adulto, se é só no adulto, tem aquela cultura, às vezes, de usar o balão de sangue Stake Blackmore, né? Para tentar estancar o sangramento, que acho que é um procedimento de salvamento, né? Mas cada vez mais fala-se também na endoscopia precoce nesses casos, né? Exatamente pelo que você falou, porque além de diagnóstica, ela é terapêutica também, né? Exatamente. Assim, o balão de sangue staking, inclusive nos adultos, ele tem sido entrado em desuso, porque ele é muito traumático e pouco resolutivo. E a gente não consegue ver se ele está exatamente no local que ele deveria. Porque são 2 balões, né? Um fica no estômago, outro no esôfago. Então, a ideia é você insuflar esse balão para estancar o sangramento por pressão ali. Mas já vimos balões que pareciam que estavam bem locados, mas insuflou o balão do estômago no esôfago. Isso causa uma explosão esofágica. Então, por conta do avanço da endoscopia, a grande questão aí é esse ponto. Ela é diagnóstico e tratamento. Então, a gente tem várias tecnologias na endoscopia, né? O argônio, o próprio bisturi elétrico, a gente tem injeções específicas de adrenalina, tem pinças que fazem essa injeção, né? Você comanda ela por fora numa manopla e a pinça está ali no local, você olhando ele, vendo o que você está fazendo. E em crianças é possível fazer esse tipo de tratamento, ligaduras, né, varizes esofágicas, a gente tem muitas crianças, muita gente não sabe, mas tem muitas crianças que acabam evoluindo com trombose da porta e acabam tendo varizes esofágicas e é muito prevalente, principalmente nos nossos serviços que são de alta complexidade, às vezes tempo prolongado de catéter umbilical, tem sido visto isso, né, com essa evolução. E tanto em crianças e adultos, a estabilização hemodinâmica é a primeira coisa, né? Que tem que ser feita. A questão de, às vezes, fazer uma transfusão, enfim. E aí, depois, já, se esse paciente tem instabilidade hemodinâmica, a endoscopia de urgência é indicada. Se esse paciente estabilizou, não teve queda de HB, dá para se programar, né? Conforme a rotina ali da internação. Mas, nesses casos aí, a endoscopia é muito bem indicada.
E uma coisa que eu tenho visto assim, que tem sido realizado com mais frequência, que para nós é ótimo, é a possibilidade de fazer esses procedimentos dentro da UTI, né? Com certeza. Tanto a broncoscopia quanto a endoscopia sendo feita dentro da UTI, que é um ambiente onde a gente está controlando ali a criança o tempo todo, né? A gente sabe que em adulto é muito difícil um paciente entubado ser transportado. Ainda mais uma criança, com toda aquela delicadeza que o tubo, se mover 1 milímetro, a gente sabe que pode dar diferença. Então, só essa questão do transporte, que é um trauma, que pode gerar aquelas consequências, né? Como você falou da intubação? Não programada, extubação não programada. As questões não programadas que acontecem durante um transporte, uma tração de catéter que às vezes acontece, enfim, porque é complexo. Imagina transportar uma criança com 5 bombas, você mais do que ninguém sabe o desafio. A gente fica assim, os dispositivos, gente, olha os dispositivos. Na hora que ligam pro UTI e fala assim, pode descer o paciente, a enfermeira fala assim, uma hora. Quando fala assim, olha, daqui 40 minutos a gente tá chegando. E o cirurgião tá lá no centro cirúrgico, gente, por que tá demorando tanto? Deixa eu fazer uns vídeos de 1 hora, né? Ai, Senhor. Porque é um desafio e é um trauma para a criança. Então, a gente diminui o risco, né? Acho que tudo que a gente faz em prol do paciente, que vai diminuir o risco, que vai melhorar o atendimento, é muito importante. E a endoscopia, por ser um procedimento menos invasivo e que a gente consegue, né, andar com aquele carrinho e levar lá até a UTI e fazer a intervenção, é muito legal mesmo. Muito legal. E essa parte, assim, da retaguarda, né? Vamos precisar de retaguarda. Tem casos que são urgentes e muito graves, realmente, mas nessas cirurgias que são mais eletivas, mais programadas, qual que é o critério de solicitar uma retaguarda de UTI? Retaguarda de UTI. Isso é um ponto que é muito interessante e é muito importante. Tem os critérios que são clínicos e que eu sempre falo, a gente não se mete no critério clínico. Acho que a questão de, por exemplo, alta da UTI, quem vai dar é o intensivista. Mas, principalmente, a gente já lança a mão de um leito de retaguarda quando a gente sabe que o paciente tem alguma comorbidade grave. Acho que, principalmente, são essas questões aí. A gente já saber que o paciente tem um risco maior anestésico. Então, geralmente, quem já solicita é o anestesista. Mas, como cirurgião, a gente já sabe que as crianças com menos de 80 semanas de vida já têm um risco aumentado de não ter sucesso de extubação e ter um broncoespasmo ou uma complicação aí da via aérea durante as primeiras 24 horas, mesmo pós-anestesia. A gente sabe que esse anestésico pode recircular. Então, o paciente que está respirando sozinho, ele pode parar de respirar e na enfermaria a gente não tem esse controle, a gente não tem essa monitorização para a segurança do paciente, porque tem que ser uma coisa rápida. Dentro da UTI, se ele começou a desaturar, já começou a apitar, já está todo mundo ali do lado. Então, principalmente, são esses pacientes que a gente sabe que tem um risco aumentado. E também tem as patologias, algumas patologias que a gente sabe que vão demandar de um cuidado intensivo, que são as malformações neonatais, que vão depender de uma UTI neonatal, as cirurgias de grande porte, as cirurgias que têm risco tanto de sangramento quanto de sepse. Ontem mesmo eu operei um paciente com invaginação intestinal. E apesar dele ficar, né, é um bebê Johnson geralmente, né, quando tem invaginação intestinal. O bebê Johnson que vai para a UTI às vezes para mamar. Mas que nas primeiras 24 horas eu sei que ele vai ter um risco aumentado de fazer translocação bacteriana e sepse, porque ele estava com uma obstrução, eu tirei essa obstrução e isso pode acontecer de acometer a corrente sanguínea. Então, são esses pontos, principalmente, que a gente sempre conversa, né? Conversa o anestesista, o intensivista, o cirurgião e tenta entrar em consenso. Mas tem algumas coisas que já, como protocolo, a gente precisa fazer. Porque se o paciente tiver uma complicação na enfermaria, você foi negligente por não ter deixado na UTI, né? E agora que a gente teve a ampliação de leitos, né? Eu sou bem favorável da cirurgia de grande porte fazerem pelo menos o pós-operatório imediato na UTI. Saiu bem, era ambiente, não tem problema, também, né? Totalmente, Então, que muitas vezes até, assim, às vezes o residente da cirurgia infantil mesmo fala assim, olha, não sei se vai precisar ou não. Eu falo para ele, não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar reservado mesmo, né? Mesmo que saia bem, ela fica pelo menos as primeiras 24 horas, se tiver tudo certo, no outro dia a gente dá alta, né? Eu sempre falo isso também, porque mesmo tem pacientes que é até engraçado observar, e as residentes de UTI pediátrica e neonatal passavam estágio junto com a gente na cirurgia pediátrica, lá na Unesp. E elas comentavam com a gente, Laura, como é rápida
a mudança do paciente no intraoperatório. Porque elas falavam assim, é muito fácil você criticar o anestesista ou como o paciente chegou. Por que não estubou? Às vezes chega na UTI e estuba. Mas é que é um tempo que demanda ali, que é muito rápido a resposta, né? A criança responde muito rápido, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, a gente vê que muitas vezes a gente acha que o paciente está super bem, daqui 15 minutos ele tem uma dessaturação e aí você pode estar lidando com uma situação inesperada. Então, o ideal realmente, eu acho que pelo menos as primeiras horas, às vezes até estubar, porque às vezes não consegue estubar no centro cirúrgico, mesmo fazendo recuperação lá. Às vezes depois de algumas horas estuba, fica bem, deu tempo desse anestésico recircular e não ter tanto risco, e aí para a enfermaria. E nessas situações que a gente vê do avanço tecnológico, né? Cada vez mais cirurgias menos e menos e menos invasivas. E claro, isso é bom, imagine para o pós-operatório, enfim. Mas também deve ser muito desafiador para o cirurgião, né? Então, como que é essa questão? Como a gente tem avançado nesse sentido das cirurgias minimamente invasivas no mini paciente? Porque ele já, por si, já é o mini, já né? Tem toda essa questão das tecnologias terem avançado e a gente já tem aparelhos específicos para a criança, tanto para a criança quanto para neonato. Então, a gente tem aparelho de videocirurgia, tanto para criança quanto para neonato, que as pinças são menores, mais delicadas, mais finas. E a cirurgia robótica, que tem avançado muito também. Chegou na criança, Chegou. Principalmente os procedimentos urológicos. Acho que a urologia infantil acaba acompanhando mais a urologia adulto. Então, acaba tendo um pouco mais de avanço. Tem essa questão aí que eu vejo muito... Só que aí a gente entra naquele terreno de... Eu prefiro assim, né? Não é baseado na ciência, mas é o dia a dia. A criança tem uma recuperação muito rápida. A gente observa isso. Mesmo fazendo cirurgias grandes, a gente sempre brinca falando, né? Nossa, se fosse um adulto, não ia estar tão bem que nem uma criança. Então, você opera uma criança, daqui 15 minutos ela quer pular, ela quer correr, ela está super bem. Tem gente que fala... eu faço aberta mesmo porque a criança se recupera muito rápido. Mas tem algumas cirurgias que a gente tem um benefício muito grande de fazer ou videolaparoscópica ou robótica. Por exemplo, a cirurgia de vesícula, que apesar de ser uma doença de adulto, a gente tem visto um aumento de diagnóstico em criança. Não sei se por fazer mais diagnóstico ou porque realmente está acometendo mais crianças. Obesidade também, né? Obesidade, alimentação, estilo de vida. Inclusive, a minha chefe, a Érica, fez um survey com a residente, fez a tese de mestrado dela em relação às condutas de colecistopatias na cirurgia pediátrica, porque a gente tem pouquíssimos artigos. Pancreatite em criança. Pouquíssimos artigos. A gente acaba fazendo a mesma conduta do adulto, mas será que é a melhor coisa? Só que a cirurgia menos invasiva nesses casos, veja você fazer um kosher, que é uma incisão gigantesca no rebordo costal, que é um lugar super dolorido, corta músculo, a videolaparoscopia mudou totalmente a cirurgia de vesícula, né? A gente vê também cirurgia do piloro, que é uma cirurgia que você vai fazer uma incisão para fazer a abertura do piloro. Muitas vezes é uma incisão pequena, mas é possível fazer com vídeo, às vezes 2 pinças. A apendicectomia, que é uma cirurgia que a gente faz muito e que muitas vezes a gente vai lá e tira o apêndice com aquela incisão. Eu até brinco, falo assim, eu faço uma incisão bem pequenininha, mas eu sempre reviso o intestino e tal, mas... E uma menina... Aquele pediatra que está no pronto-socorro com uma menina de 12 anos com dor abdominal, que já menstruou, pode ser algo ovariano, não sei, às vezes o ultrassom não vê. A videolaparoscopia eu consigo olhar toda a cavidade abdominal, fazer a cirurgia de apendicectomia e também fazer dar uma olhada. Uma olhada. Então, realmente veio para ficar. E em criança isso tem avançado cada vez mais, porque os materiais têm vindo cada vez mais específicos. Nós tivemos algumas crianças que fizeram fundoplicatura por videolaparoscopia. Também. A recuperação é muito rápida. Diferente. Terceiro dia está em casa já. A fundoplicatura é uma cirurgia muito agressiva e quando ela é feita aberta, é mais ainda. Então, é uma região muito delicada, né? Pega diafragma, muita dor, né? Pós-operatório. Então, a incisão maior também vai ter mais dor. Tem algumas situações em que o vídeo ele fica um pouquinho restrito. Por exemplo, uma apendicite muito avançada, o paciente já tem um abdômen em tábua, está muito distendido, né? Casos de distensão abdominal muito grande. Neonatos, em que quando você vai acessar a cavidade, tem um risco de perfurar a alça. Então,
a cirurgia aberta ainda é muito utilizada. Mas a gente tem visto cada vez mais isso ampliar na cirurgia pediátrica. Legal. E essa parte que envolve comunicação, assim, um pouco você pincelou, né? Temos um problema do século aí, Sim. a gente tem que aprender a se comunicar. Mas a cirurgia gera muita ansiedade, né? Muita. Claro que casos clínicos também, mas a cirurgia tem um negócio, assim, você fala pra mãe que a criança vai fazer uma cirurgia. Nossa, a gente teve um caso recente lá na UTI, que a hora que falou que a criança ia pro centro cirúrgico, a mãe desabou a chorar, ela entrou em desespero, aí já começa a oração, já começa... E aquilo é uma carga emocional muito grande. Como que vocês lidam com essa angústia dos pais em relação à cirurgia? Eu sempre falo isso, o que eu acredito é acolher. Primeiro, eu tento entender o que eles entendem sobre aquilo. Eu sempre pergunto, o que você entendeu sobre isso? O que você acha que vai ser feito? Porque às vezes a gente tem uma visão que é horrível. E eu sempre falo para as mães, sempre vai ter uma vizinha, uma colega que vai falar assim, eu conheço uma pessoa e sempre vai ter uma história pior para contar. E cada paciente é único. Não é porque teve um vizinho que operou de apendicite e foi super traumático que o filho dela vai ser. Então, primeiro entender o que ela sabe sobre isso. Porque eu sempre falo, gente, as mães têm o Google, agora nem Google, é chat GPT, ela já vem o diagnóstico inteiro. Tá mais fácil, né? Ele até sugere umas coisas para você. As mães já vêm com termos técnicos conversando com você. Então, é entender o que ela sabe sobre aquilo. Porque não adianta você impor algo, chegar e impor uma situação e fazer um discurso, ela vai olhar para você e vai falar, tá, mas você não respondeu a minha pergunta. Você nem sabe o que eu tô pensando sobre isso. Então, acho que primeiro ouvir a mãe, ouvir o familiar, o pai, o tio, a avó, quem for. E na pediatria a gente sabe disso. A gente tem que ter muita paciência. Muito. E empatia. Se colocar no lugar do outro. Essa frase da Andréia, ela vem ecoando na minha cabeça essa semana. Que é realmente você ter aquele tempo para conversar e explicar. E eu gosto de ser muito sincera. Quando eu vou fazer uma cirurgia que tem um risco, eu vou falar dos riscos que essa cirurgia tem. E eu sempre falo, eu tento descontrair um pouco, porque é uma situação muito... Mas não minimizando o problema, mas que é uma situação muito delicada. E eu sempre falo para a mãe, eu tô falando isso para você, né, para o pai, para a mãe, eu tô falando isso para você, não é para te assustar. É porque se isso acontecer, você vai chegar aqui nessa porta, vai pôr a mão na cintura e vai falar assim, doutora, mas você não me avisou isso. Você falou que ia ser simples. Porque a gente adora falar, né, a cirurgia foi um sucesso. Tinha um residente que falava, é só você chegar lá na porta e fala, a cirurgia foi um sucesso, o paciente vai te amar, vai dar tudo certo, tá tudo... E quando a cirurgia não foi um sucesso? Como lidar com essa situação? Ou quando a criança acaba falecendo em mesa, né? Também pode acontecer. Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram. Qual foi o caso mais grave que você atendeu e se eu já perdi uma criança na mesa? Acho que a curiosidade das pessoas, isso gera muita curiosidade. E ninguém ensina você a lidar com isso na faculdade. A gente fala que tinha que ter a disciplina de comunicação. A gente, lá na FAMEMA, a gente, por ser uma faculdade PBL, tinha muito essa questão biopsicossocial, emocional, tinha o apoio da psicologia lá. Mas ninguém ensina como falar. A gente tem aquelas matérias de comunicação. Você vai criar protocolo Skype, mas que na hora, filho. Na hora, gente, não funciona. Não é do jeito que você imagina. Cada pessoa é única. Como a gente fala que cada paciente é único, cada pessoa é única. A gente nunca sabe como ela vai reagir. Nem ela sabe como ela vai reagir. Tem gente que fala, mas se acontecer comigo, eu vou fazer isso, isso, isso. Chega na hora, ela tem uma situação que te coloca num limite. Então, o que fez acredito eu, que eu tento, né, melhorar a cada dia? Fazer. Todos os dias, conversar. E isso acontecendo. Eu já tive situações que foram muito desafiadoras, principalmente na cirurgia geral, porque eu estava começando a residência e é uma residência muito puxada. E que você já lida com situações graves logo depois que você sai da faculdade, né? No primeiro ano de residência, você já está lá na linha de frente em situações muito desafiadoras. E dentro da cirurgia pediátrica, a gente vai aprendendo ainda mais. Eu acho que quem lida com criança é diferente, eu falo. Quem gosta de trabalhar com criança, gosta muito e quer fazer só isso. E quem não lida com criança, fala assim, não prefiro nem... Vai ver outra pessoa, porque realmente é diferente. E isso demanda muito da gente. A gente...
a gente chega bem mais cansado em casa. Sim, mentalmente também, né? Eu falo que muitas vezes a gente não descansa, a gente tá falando, não, hoje é meu dia de folga, mas você tá pensando, será que ele aceitou dieta? Será que ele parou de vomitar? Os residentes falam assim, doutora, eu não lembro de todos os pacientes que você fica me perguntando. Hoje a residente me falou, você lembra de paciente de março que a gente viu no consultório? É que às vezes eles vêm e você fica pensando, como será que ele tá? E a gente não dá conta de tudo. Acho que principalmente, a primeira coisa é ter humildade, de que você não é o salvador. Sim. A gente não salva vidas. A gente está lá para aplicar técnicas que são reconhecidas, que vão mudar a qualidade de vida daquele paciente. E se você tiver realmente naquilo dentro de você, como profissional da saúde, que você quer fazer o melhor por aquele paciente, e que é isso que você vê sentido na vida, ele vai sentir também. E isso vai passar para o paciente. Exato. Essa humildade e essa sinceridade, ele vai sentir. E as coisas vão acontecendo. Se você tiver humildade de saber que você não é 100%, que você não é invencível, isso vai transparecer e você vai conseguir ter a humanidade que a gente fala, né? Que a gente é humano, mas que a gente tem que falar do atendimento humanizado para conseguir fazer isso da melhor forma. A gente que hoje tem lá as famílias presentes dentro da UTI 24 horas por dia, né? Sempre que envolvem situações cirúrgicas, o que eu percebo são dois tipos principais de ansiedade, né? Uma é essa que, quando anuncia que vai para um procedimento cirúrgico, pensam no pior desfecho. Mas tem aquela que é o contrário, que acha que às vezes uma criança extremamente grave e um procedimento cirúrgico vai salvar a vida da criança. A gente sabe que nem o cirurgião tem esse objetivo, né? Mas daí é que vem mesmo essa questão de a gente, entre aspas, perder um tempo, né? Que na verdade é um ganho de tempo. Exatamente. De poder conversar de uma maneira muito direta e empática. Uma linguagem que a família compreenda, né? Clara, principalmente. Não vai usar termo técnico. Até porque, assim, se a gente simplesmente entrega, por exemplo, um termo de consentimento para a família ler, ela não vai querer operar, né? Porque ali está falando dos piores desfechos, né? Mas uma coisa é ela somente ler, outra é você sentar com ela e explicar o que significa tudo aquilo ali, né? Quando você explica e existe um entendimento, jamais eles vão se recusar a autorizar determinado procedimento, né? Você sabe que... Agora na pele, né? Versão mãe aqui. Nossa, eu nunca tinha passado por um filho meu ter que fazer cirurgia. E você teve esse ano. O nosso caçula tirou a adenoide, né? Então, é coisa simples. Mas, nenhuma cirurgia é simples. Eu falo isso, eu ouço muito isso. Doutora, mas essa cirurgia é simples, né? Uma cirurgia pequena. Todo mundo acha que cirurgião pediátrico só faz cirurgia pequena, né? Porque é pediátrico. E eu falo, nenhuma cirurgia é simples. Toda cirurgia tem riscos. E toda cirurgia tem que ser a mais importante da sua vida. Porque um dia simples na nossa vida, no nosso dia a dia, é o dia mais importante na vida do nosso paciente. Então, pois é. Eu entendo, e todo mundo fala, desculpa te cortar, mas imagina. Assim, a mãe doida, a mãe tá surtando, o pai tá nervoso. Mas ele tem total direito. É filho, né? E eu imagino que você, nessa situação... Menina, eu sei que a hora que eu peguei o termo, o Arnido já escondeu de mim, né? Aí eu achei o termo. Aí você fala assim, tô acostumada ali com os pós-operatórios de UTI, bula de remédio, né? Você não toma. Não aquela coisa, eletivo, né, e tal. Mas você vai ler, aí começa aquela coisa, falta uma semana. Você fica, meu Deus, falta uma semana pra cirurgia, aquilo já vai remoendo, né? Na véspera, eu tava quase surtada, sabe assim? Aí quando a gente foi pra lá, eu falava, vou entrar nós dois. Falava pra ele, vai entrar nós dois até lá, vai ficar. Aí ficamos nós dois. A hora que vieram com um pré-anestésico, minha cabeça já ficou, vai fazer a apneia, vai parar de respirar aqui. O profissional da saúde é mais difícil ainda, né? Eu já entrei no quarto, a primeira coisa que eu fui ver foi o O2. Pra ver se tava funcionando, se sair. O O2, eu olhei, tava muito bonitinho na parede. Será que isso aqui funciona? Aí eu já olhei, aí você fica, cadê o meu carrinho, né, de emergência que fica... Gente, a minha cabeça pirou. Eu acho que pra gente é mais difícil, porque você sabe o quão grave é, o quanto de coisa que pode acontecer, né? Gente, eu te juro, eu não imaginei que eu fosse ser surtada como eu fui surtada. Aí a cirurgia, parecia que eu tava morrendo lá, sabe assim? Tipo, não tá demorando muito. É assim mesmo, né? Eu sempre falo, eu converso com a família sempre antes e depois do procedimento. E antes do procedimento tá aquela angústia, né? E eu sempre falo que eu imagino
que enquanto eu tô lá dentro operando, para mim passa muito rápido. Mas para a família, quem tá esperando notícia lá fora, e eu já fiquei fora esperando... meu pai operou de hérnia esse ano e assim, é angustiante você ficar esperando. Né? Parece que não passa o tempo. Exato. E aí eu sempre falo, a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar a cirurgia, aí eu dou uma pausa assim para ficar um pouquinho... aquela coisa no suspense. Porque aquela coisa que eu tento deixar o ambiente mais descontraído, mesmo sendo um momento tenso, eu falo, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a luva. Boa. E aí eu vou vir falar com você. Porque é a primeira coisa. Eu não vou sentar, fazer descrição cirúrgica. Eu não vou sentar, fazer mais nada. Já não vou beber água. Né? Eu não bebo água. Minha mão sai suja de talco. Porque a primeira coisa que eu faço é tirar a luva realmente e ir conversar com a família. Porque eles estão esperando. Aquilo pra mim é muito louco, porque a nossa cabeça já vai pensando no pior. Tudo. E a hora que meu filho foi, eu ficava assim, tentando ouvir o choro dele lá, sabe? Assim, será que eu tô ouvindo o choro dele? Eu ouvi choro de longe, né, cara? Eu ficava... Aí a hora que ele voltou, ele nunca respirou tão bem depois na vida dele. Ele dormiu tanto. Que bom. Que eu ficava, será que ele tá bem? Porque ele tá tão bem. Tá dormindo demais, né? Será que tá respirando mesmo? Aí você vai lá ver se tá tendo incursão respiratória ali. Você vai, igual a gente faz às vezes, bota mãe assim no nariz do filho pra ver se... Ai, Laura, eu sei que assim foi muito angustiante. Eu imagino. Foi assim, né? Foi letivo, foi programado, teve todo um preparo. Mas eu fiquei bitolada. Aí quando eu olho as mães, às vezes vai pra uma cirurgia, né? Uma cirurgia de grande porte. Você olha aquilo, eu fico, meu Deus, coitada. Eu sofro muito com mãe. Eu não sei, eu tenho um negócio com mãe. Eu vejo a mãe chorar, nossa, eu choro junto ali. Falo, você quer chorar? Chora aqui, que eu choro também com você. A gente chora junto, já resolve um pouco. Sim. Mas é muito maluco nessa questão. E nós, eu falo que nós que somos mulheres, acho que a gente tem muito essa questão também de maternidade, de olhar, o senso materno muito mais aguçado. Acho que a gente acaba tendo... tem até um artigo que saiu recentemente sobre as mulheres cirurgiãs, né? E as mulheres cirurgiãs pediátricas. Que a gente tem essa sensibilidade maior por ser mulher. E então, esse cuidado, essa questão mais delicada que acaba tendo... Cirurgiãs são as melhores. Eu falo que a gente tem que fazer o clube da Luluzinha, sabe? Eu acho também, porque tem muita, desculpa aí, né? Mas tem muitas versões masculinas aí, né? Aflorando e isso todos tem os mudado, lados. né? Bastante. Tem mudado. Cada vez mais as mulheres dentro da área da saúde, dentro do centro cirúrgico, que é um ambiente super masculino, sempre por muito tempo, né? Dominado por homens. E que isso tem mudado. A gente vê até que nos programas de residência, hoje os candidatos, mulheres, têm procurado muito mais áreas que alguns anos atrás nem se pensava, por exemplo, cirurgia vascular. Ortopedia. Ortopedia. Eu tenho uma aluna que foi minha aluna em Assis que está fazendo ortopedia em Londrina. Então, a gente tem visto cada vez isso mudar. A medicina tem mudado muito, né? Cada vez mais mulheres dentro do curso. E também dentro aí das áreas que ainda não são dominadas por elas, né? É questão de pouco tempo. Pouco. Bom, Laura, eu acho que foi uma conversa extremamente agradável, né? E ao mesmo tempo educativa, né? Em relação ao nosso dia a dia, né? Sim. Como vocês comentaram no começo, né? A cirurgia pediátrica e a UTI pediátrica são irmãs mesmo, né? E são benefícios mútuos, né? Se para o cirurgião ele precisa da UTI para fazer o pós-operatório, a gente precisa muito do cirurgião para vários tipos de situações dentro do ambiente de terapia intensiva, né? E no caso da nossa escola, isso sempre foi historicamente muito bem cultivado, né? Sim. Pelo professor Lúcio, pelo professor Fernando Costa, né? Que são aquelas referências que ficaram para nós, né? E hoje a gente vê uma geração nova entrando, e esse ano eu conheci você, né, dentro da especialidade, e fico muito contente de saber que você está agregando, inclusive agora, com a questão da endoscopia. Né, eu fico muito lisonjeada. Que para nós é algo assim que, como eu te disse, né, por muitos anos eu precisei da gastroadulto e sou extremamente grato a eles, porque sempre foram muito receptivos. O Dr. Clóvis, assim... Nossa, eles são sensacionais. Nunca me disse um não, mesmo quando é assim, de encaixar procedimento de última hora. Mas é importante saber que hoje a gente tem um profissional que faz cirurgia pediátrica e que também faça endoscopia, né? Sim.
Nós tínhamos isso com a doutora Ides, né? Que não está mais conosco, né? Eu também não conheci, mas é uma lenda. Eu já admirei só de saber dela, desde o primeiro momento. Que tinha muito disso que você fala, sabe? De valorizar muito a semiologia e de não esperar, sabe? Assim, de ser muito precoce nas situações, né? E extremamente resolutiva, né? E quem ganha no final é a criança, né? Sim. A criança que fica menos tempo no hospital, a criança que vai mais rápido para casa, com menos sequelas, né? Sim. Com menos trauma pós-cirúrgico. Sim. Então, para mim, pessoalmente, eu fico muito grato de hoje contar com essa possibilidade. E grato também de você ter aceitado essa conversa conosco, né? Nossa, essa participação no episódio. Eu fazia tempo que eu não participava de nenhum, então... Olha, me senti muito especial, hein? Estou muito honrada. Eu agradeço muito o convite, o carinho de vocês. Eu acho que essa troca de conhecimento é o que a gente tem no nosso dia a dia, que é o mais importante. Sim. As especialidades, as profissões se unindo em prol do paciente, que é o mais importante. Se a gente não entrar em consenso, quem vai sofrer é o paciente. Então, se a gente consegue ter uma conversa assim, eu acho muito válida, é muito... só tem a acrescentar, assim. E eu aprendo muito todos os dias, que é uma coisa que eu falo sempre. E eu estou à disposição, eu estou muito feliz mesmo pelo convite. Eu agradeço muito, muito mesmo. Foi muito legal a nossa conversa. E fazia tempo que eu não recebia uma médica, né? A gente ficou uma época trazendo muito pessoal da medicina, depois agora estava numa fase de trazer bastante pessoal da enfermagem. Sim. Tem que trazer mais a fisioterapia, eles estão me cobrando. Farmácia também, tá, gente? Eu vou providenciar. Farmacêutica, eles estão pedindo bastante também, a gente vai trazer. Sim. Mas foi uma alegria muito, muito grande ter você aqui. E o pessoal vai querer te seguir, tirar dúvidas, onde eles te encontram. Fala um pouquinho do seu movimento aí nas redes sociais. O meu Instagram é doutora Laura Cantizano. Eu tô mais ativa no Instagram há alguns anos. Eu comecei por conta dos alunos, esse contato com os alunos, eu acho que faz a gente crescer também, faz a gente querer fazer mais, né, e ensinar. E eu acho que a gente tem que estar dentro da onde está todo mundo, né? E a gente tem que ser mais acessível. Eu sou uma pessoa que eu falo que a gente tem que estar aonde as pessoas estão para a gente conseguir passar o conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, melhor ainda. Então, essa questão que a gente falou hoje dos acidentes, né? Sim. Se as pessoas têm o conhecimento, elas têm essa orientação, a gente pode diminuir as taxas de acidente. Isso eu já estou feliz por isso. Então, a minha rede social, por um tempo, foi bem voltada aos alunos e acabou atraindo bastante estudante de medicina. Então, eu gosto de fazer quiz, eu gosto de colocar casos interessantes, gosto de fazer vídeos sobre isso, mas também recebo muitas mães, muitos pais, dúvidas. Então, é uma troca que é muito, muito legal e que eu admiro muito vocês. Vocês são, né? A gente é tipo fã que está aqui, né, gente? Porque o trabalho que vocês fazem, mantendo essa seriedade, essa honestidade e esse princípio da medicina e da enfermagem que leva a tantos profissionais conhecimento e é tão grandioso e que a gente só torce para que isso continue. E eu estou muito lisonjeada mesmo de estar aqui hoje, porque eu admiro muito vocês. Recíproco. Muito obrigada. Episódio sai na semana que vem. Gente, tem que compartilhar, você não acha? Tem que compartilhar. Senão, como as pessoas vão saber? Pelo amor de Deus. Nota aí. Segue, curte, compartilha, Spotify, YouTube. Olha quanto conhecimento gratuito aqui, gente, pelo amor de Deus, verdade. Que vai agregar muito aí na sua prática profissional. Pronto-socorro, não é só UTI, não. A gente fala muito de UTI, mas aqui, ó, a vivência de pronto atendimento aí dessas crianças. Manda pro colega pediatra que vive mandando mensagem. O que eu faço com esse raio-x? Exatamente. Me segue lá que eu falo no meu Instagram. Então, segue ela, segue a gente e vai dar sucesso aí, ó. Isso aqui se chama networking, tá? Então já segue, já foi conversar que ela é super acessível. Doutora, obrigada de coração, viu? Obrigada. E até uma próxima conversa. Até. Obrigada. Obrigada.